Eu não sei o que foi pior, né? Se foi o resultado ou a atuação. Eu acho que o resultado foi melhor que a atuação. Mas principalmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do São Paulo. No segundo também. Segundo também, né? Até as expulsões, a atuação do São Paulo. Eu acho que a entrada do Eric melhora o São Paulo. O combo vinda do Michel Araújo e do Eric. Aliado às saídas de Luciano e Nicão. E a expulsão, as duas expulsões, que aumentaram, né, entre aspas, o campo, eu acho que ela melhoraram um pouquinho o São Paulo. Mas até as expulsões, a atuação do São Paulo era preocupante demais. Pobríssima, né? É assim, eu comentei já 3 jogos do Red Bull Bragantino. Assisti outros 2, mais esse. Do time titular. Essa é disparada a melhor atuação do Bragantino no campeonato. A gente fez até jogos juntos já do Bragantino. Com o time reserva. O time reserva do Bragantino fez a melhor atuação do Bragantino no campeonato, disparado. Mesmo assim, isso não exime o São Paulo de uma atuação preocupante. O que é uma boa notícia pro torcedor do Massa Bruta, que tem o jogo importante da Libertadores na terça-feira. Já tem gente fazendo piada e pedindo pra ir esse time. Pra jogar esse time jogar na Colômbia. Mas se repetir essa atuação aí, pode levar mesmo. Pelo menos os caras estão mostrando que podem ser úteis, né? Na sombra. Giovana Kiel, você foi interrompida aí pela entrevista do gramado. Boa noite de novo pra você. 7º jogo já do Carpini como treinador do São Paulo e ainda se vê pouco do trabalho dele em termos de evolução de futebol desse time do Tricolor, né? Depois da Supercopa, o São Paulo vence o Água Santa, mas com o time reserva e encaixa essa sequência ruim, essa sequência de 3 derrotas. A gente vê, principalmente, o setor defensivo bem preocupante. É claro que com as lesões ali, você acaba tendo um São Paulo muito desfalcado, perde muito sem Lucas, perde muito sem Rafinha, perde muito sem o Rato, mas a questão maior para mim tem sido, principalmente na finalização, o São Paulo até consegue chegar bem, porém não finaliza com muita precisão ali na cara do gol, e quando vai se defender, a gente viu o Bragantino explorando muito bem o contra-ataque, e o São Paulo não conseguindo isso. Muito por conta das escolhas do Carpini. O Nicão não consegue dar profundidade. Olha que já foi justificativa para a entrada do Nicão ali na escalação principal da Supercopa. Nitidamente o Nicão não dá essa profundidade. E aí você perde muito quando se fala em contra-ataque. O Carpini tem algumas ideias que ele precisa rever, porque já está comprovado lento, que... Né? Exato, já está comprovado que não dá certo. E é um time que tem abusado muito dessa bola longa, e foi assim, num erro de bola longa, que surgiu o primeiro gol do jogo do Thiago Borbas, né? O Arboleda tenta lançar uma bola pro ataque, aí, se não me engano, o Jadson corta de cabeça, o Thiago Borbas faz a jogada que abre o placar lá no Morumbis. Por falar em Morumbis, vamos pra lá, Tainá Espinosa, tá lá no gramado de jogo. Tainá, São Paulo sai com um gostinho amargo, né? Porque consegue a virada nos acréscimos, torcedor vaiou o time no intervalo, mas no fim, grande parte do Morumbis aplaudiu aí a tentativa de reação do São Paulo, não foi isso? Até me impressionou isso, viu, Otávio? Boa noite pra você, todo mundo que tá junto com a gente no último lance. Enquanto os jogadores estavam aqui, o Rafael tava dando entrevista e aí logo depois veio o Lincoln. Os jogadores de São Paulo começaram a sair, a galera que fica nesse setor aqui do estádio, né, que é atrás de um dos gols, aplaudiu bastante, me chamou a atenção, assim, porque foi um torcedor que, quando acabou o primeiro tempo, na sua grande maioria vaiou, e acho que com razão, vocês já falaram um pouco aí, realmente foi uma atuação muito ruim do São Paulo no primeiro tempo. E aí, eu tô com o VS, assim, pra mim é depois das expulsões e da entrada do Eric, pra mim especificamente, que o São Paulo muda. E eu lembro, assim, antes da gente entrar no ar, antes de vir a escalação, eu te perguntei, você acha que ele vai mudar e tal? E você falou, pô, ele tem o Eric que tá bem, né, que dá pra ele usar de ser opção e tal, pra ser uma mudança inicial pro jogo. Não foi a opção do Carpini, mas acho que foi o Eric que mudou a partida, né? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, você vendo ele entrar com o Nicão e colocando o Eric ao decorrer da partida e o Eric entrando bem novamente, o que dá para perceber, ou o que cria essa interrogação, é que o Eric provavelmente não tem condições dos 90 minutos ainda, né? O torcedor aplaudiu e o São Paulo saiu triste porque é mais fácil você trabalhar seus erros em cima de uma vitória do que de uma derrota. Com certeza. Mas o São Paulo... E acho que de uma sequência de derrotas, né? E o São Paulo tem que agradecer o empate de hoje, porque o melhor jogador em campo foi o Rafael. Então as coisas não estão legais, não. Então rever, o Carpini vai ter um grande problema no próximo jogo, que novamente não vai
conseguir repetir a mesma equipe com desfalques, expulsões, enfim. Mas o São Paulo não fez um grande jogo, não. Conseguiu 2 gols aí na base do desespero e acabou dando certo. Na base do desespero, da superação, do vamos lá que vai dar. Eu queria até ouvir o Jorge e o Mauro, porque assim, eu falei da vaia que teve no fim do primeiro tempo, dos aplausos que teve no fim do jogo. Mas durante o jogo, num momento de substituição específica, a gente ouviu muitas vaias, que foi na hora que o Nicão foi substituído. E eu acho que já é uma relação meio conturbada, que não é desta passagem, né, Jorge e Mauro? Já vem de outros tempos. Será que o Nicão vai conseguir reestabelecer essa relação e tal? E mais, assim, o torcedor às vezes também pega um pouco no pé do jogador, meio que quase como uma resposta ao técnico, que às vezes o torcedor acha que tá sendo teimoso. Pô, esse cara vai colocar sempre esse jogador que não tá indo bem, e aí acaba vaiando o jogador que às vezes nem tem culpa de estar sendo escalado como titular. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Já é uma teimosia do Carpini? É cedo demais para falar sobre isso? Quero ouvir vocês. Eu vou dizer aqui que eu acho cedo demais. A gente tem que lembrar que estamos no 9º jogo do Campeonato Paulista, 10º jogo do São Paulo no ano, não chegamos nem no mês de março, o Carnaval ainda está acabando, ainda tem bloco na rua ainda esse fim de semana. Sabemos, né? Sabemos bem, inclusive. Agora, você tem o Nicão tendo oportunidades, né? Com as ausências, com as lesões. O planejamento inicial talvez não fosse tantos minutos para o Nicão a essa altura. E caiu do colo dele a oportunidade de ser titular na Supercopa. Acho até que ele não foi tão mal assim na Supercopa. Hoje aqui não foi bem mesmo. De novo. Então, assim, as chances ele está tendo e não está aproveitando tão bem, né, Mauro? Como destacou o Cicinho, talvez o Eric não tenha condições de jogar 90 minutos. Mas o Nicão não está tendo condição de jogar 1 minuto. Aliás, já começa pelo conjunto da obra. Ele reestreou, quando eu falei que ele mal reestreou, porque ele mal estreou. Para o Cruzeiro não vai tão mal, mas o São Paulo ele foi mal na primeira passagem, está indo mal agora, e eu não tenho um decibilímetro aqui, mas é uma coisa que eu faço normalmente no Morumbi, quando se anuncia as escalações do São Paulo. E normalmente eu faço do time da casa. Eu gosto de anotar aquilo que eu entendo que é o jogador mais aplaudido. E anoto quase que numa escala minha, não tenho um decibilímetro, de ver quem é mais aplaudido e quem é menos aplaudido. No São Paulo hoje tem sido, primeiro o Caleri, segundo o Arboleda. Mais ou menos isso. Aí veio o Luciano em terceiro, tá, dá para discutir. O Rafael também foi bastante aplaudido. Na hora que aparece Nicão, número 10, não é assim a voz do locutor? Assim, não é nem quase nada. É quase com uns resmungo, né? Quase que sabe o Mutley? Medalha. Reclamando, assim, tipo. Já era antes. Então, assim, mas é pelo pacote, não tá rolando. É bom jogador, tem uma história fantástica, por exemplo, no Furacão, no Atlético Paranaense, mas no São Paulo não tá rolando. E essa, talvez, insistência do Carpini leve a isso. Ele teve uma bola que ele foi quase que um recuo intencional de pé direito. No segundo tempo. E aquela que estava debaixo do gol, o Cicinho bem analisou e foi mal. Ele chuta fraco e o goleiro pega em cima da linha. Mas assim, foi um grande jogo, mas ainda falando sobre o sentimento do torcedor. O São Paulino fecharia se tivesse sido 1-1. Cara, porque aquela sensação, você consegue a virada fantástica, tá legal, tal. Eu já tava pensando no que falar, que vitória, que virada, e toma o outro gol. Era melhor que fosse 1-1 em vez do 2-2, que acaba sendo ainda mais dolorido pelas circunstâncias, pela tabela dos últimos jogos, e de novo, palmas pro Red Bull Bragantino e pro Caixinha. Porque o que fizeram hoje no Morumbi, o que falou o VSR, e a gente viu. Impressionante o que fez. Como também a arbitragem conseguiu errar tudo num lance só. Agora, a gente tem falado muito da força do elenco do São Paulo. É verdade que o resultado não veio, nem hoje, nem quarta-feira. Mas se quiser olhar o copo um pouco cheio, nos 2 últimos jogos, quarta-feira aqui no Sansão, o Ferreirinha entrou no segundo tempo, mudou o jogo. Hoje o Eric entrou, como o VSR disse, junto com o Michel Araújo e com a saída principalmente do Nicão, o Eric muda o jogo. Então assim, banco o São Paulo tem. E mesmo com tantas lesões. Né? Não fosse o elenco que tem para suportar a saída lesão do Lucas, lesão do Moreira, lesão do Rafinha, se não fosse o que tá aí, a coisa tava pior. Do Rato, a coisa tava pior, cara. Sim, você ainda olha pro banco e ainda tem o que tirar. Agora, o que não dá, né, Tainá? Beleza, ainda tem onde tirar. Mas se continuar machucando um jogador toda semana, toda rodada... 3 laterais direitos, pô. Aí não tem elenco que aguente, nem o elenco do São Paulo, que a gente sabe que é bem mais rico que dos últimos anos, né? É isso, né? Vai ter elenco é importante, mas você não vai ter elenco para substituir 5, 6 jogadores, inclusive de um mesmo setor e tal. Então é uma questão certamente que o São Paulo precisa levar em consideração na hora de fazer a avaliação desse trabalho. Pela informação que a gente tem, o Nicão, que a gente falou aqui, vai ter oportunidades durante essa temporada, né? O Carpini gosta desse jogador, então vai dar oportunidades para ele.
Não sei até que ponto, se vai insistir, enfim, mas me chama a atenção, num dos pontos que o Jorge e que o Mauro falaram aí, Cicinho, é sobre o Ferreirinha ter entrado muito bem. Aí hoje ele foi titular. E aí... E foi bem. Mas não foi a solução de todos os problemas, correto? O Eric entrou, aí foi muito bem. Você tem que ter o cara que começa como titular e que consegue dar essa resposta. Que de repente o São Paulo ainda não tenha conseguido achar com os problemas que tem tido ali na frente. Exatamente. O São Paulo, quando ele tem uma jogada, que nem hoje no começo do jogo, a principal jogada era com o Ferreirinha. Isso. E o São Paulo massacrou o Ferreirinha até que chegou um ponto que o Red Bull Bragantino movimentou a sua equipe, que o Ferreirinha acabou trocando de lado e não rendeu, foi rendendo no segundo tempo. Então, o São Paulo está precisando também de um jogador para armar. O sistema defensivo, tanto o Arboleda quanto o Diego Costa, que estava armando, fazendo passe longo. Então o São Paulo precisa de um camisa 10, o Luciano, que posicione ele. Rodrigues. Exatamente, põe ele para jogar, já tá aí. O Luciano, ele precisa. O Luciano está se enfiando muito lá perto do Caleri e acaba deixando esse vácuo no meio ali. Não tem quem arma. Se não tem esses jogadores pela ponta, não há criação no São Paulo. Me parece uma questão importante pro São Paulo há algum tempo, né? Inclusive essa falta de criação, assim, esse cara de pensar o jogo, né? Exatamente. Hoje nós acompanhamos aqui o jogo, o Alisson, ele recuperou uma bola aqui, saiu no contra-ataque e finalizou. Então, o considerado volante ali, né, o antigo volante, que está fazendo o papel do camisa 10, armando e chutando. Então, não é por aí. O Carpini vai ter muito trabalho, o Carpini.